Em 1946, tem um filme chamado Felicidade Não Se Compra. No Brasil tem uns clássicos de Natal, não tem? Por exemplo, qual é o clássico filme brasileiro de Natal? O filme que brasileiro não, qual é o filme de Natal clássico? Esqueceram de Mim. É ou não é? É um filme que todo mundo assiste no Natal. Macaulay Culkin fica na casa dele, o pai vai viajar, e aí o tiozinho lá quer entrar na parte da casa, e ele... Quem não passa no Natal? Mas tem um filme de 1946, ele está no YouTube inteiro, chama Felicidade Não Se Compra. É um filme de um homem que ele é infeliz na vida, e ele volta a sua vida do início, e ele começa a ver toda a sua vida desenrolar, mas ele não estando presente. Então ele vê seus pais se casando, e ele não nasce. Aí ele encontra a sua esposa, mas não é a esposa dele, casa com outro. Então ele vê toda a vida dele desenrolando, e ele não está presente. E ele vê o quanto que ele impacta a vida das pessoas, e o quanto as pessoas impactam a vida dele. É um filme bem curioso. É em preto e branco, inclusive, 1946, né? Mas se você puder assistir esse filme, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Pregar sobre Natal é muito difícil, porque todo mundo sabe o que é Natal. Quer dizer, a gente acha que sabe. Mas eu queria falar um pouquinho se Jesus não tivesse vindo. E se ele não tivesse vindo? Onde a gente estaria hoje? Eu acho que se Jesus não tivesse vindo, os carros estariam aí, a gente estaria casado, mas a vida seria bem diferente. A religião seria bem diferente. Tudo seria muito diferente. Mas que bom que ele veio, né? Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, fala conosco nessa manhã. A gente não é nada. E o Senhor é tudo. Nós abrimos o nosso coração para te ouvir. Tira a ansiedade agora. A ansiedade vai embora. Preocupações com daqui a pouco vai embora. Agora tudo é para ti. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Olhe para mim. Ele nasceu num vilarejo. Um vilarejo simples. Desconhecido. Ele foi filho de um carpinteiro e de uma camponesa. Nenhum dos dois era nobre. Nem seu pai, nem sua mãe. Ele cresceu nesse vilarejo até os 30 anos de idade. E até os 30 anos ele trabalhou na carpintaria. Até os 30 anos. Quando ele completou 30 anos, ele iniciou um ministério itinerante. Ele se tornou um pregador. Ele nunca escreveu um livro sequer. Não, nunca escreveu um livro. Ele nunca fez uma faculdade. Ele nunca teve uma posição nem na igreja e nem numa empresa. Ele nunca teve uma família. Ele nunca teve uma casa. Nunca teve. Ele, em toda a sua história, ele nunca visitou uma grande cidade da sua época. Nunca teve numa grande capital, um grande centro. E do seu nascimento até a sua morte, o lugar mais longe que ele foi, de onde ele nasceu, foi 300 quilômetros. 300 quilômetros. Foi o lugar mais distante que ele foi. Ele é diferente porque ele não faz o que normalmente as pessoas fazem para ter poder. Tudo que acompanha uma pessoa que quer poder é diferente do que ele fez. Ele nunca teve em toda a sua vida uma credencial para entrar em lugar nenhum.
Ele nunca teve um acesso VIP. Ele era simplesmente ele. Ao longo da sua história, amigos fugiram, alguns traíram, venderam, você sabe a história. E principalmente ele foi julgado por um crime que não cometeu e foi humilhado. Mas o que é mais lindo, olhe para mim, é que toda essa história que você conhece, passaram-se já 19 séculos. 19. Quantos? E mesmo 19 séculos depois, ele ainda é a figura central da raça humana. Ele é. Se você juntar todos os exércitos que já marcharam pela face da terra em todas as eras, se você juntar todas as frotas navais que já navegaram por todos os oceanos em todas as eras, se você pegar todos os parlamentos em todas as épocas, se você juntar todos os reis que já governaram em todas as épocas, em todas as nações, se você trazer todos os governadores e pegar todos os exércitos, frotas navais, governadores, parlamentos, reis, colocarem todos juntos em todas as eras, nem todos juntos influenciaram a humanidade como esse homem que eu estou te falando influenciou. Eu tenho algumas perguntas sobre ele. Curiosidade minha, sabe? Por exemplo, como seria ver Jesus orar? Imagine Maria em casa, lavando louça, e o próprio Deus que ela adorava, estava no quarto do lado orando. Como seria a reação de Jesus quando criança, quando ele ia para a sinagoga, e tinha outras crianças lá. Criança é criança, é ou não é? Imagine as outras crianças na sinagoga brincando, ou fazendo bagunça, ou conversando na hora da palavra. Será que Jesus ficava bravo? Será que ele brincava também? Uma outra pergunta que eu tenho é, como é que Jesus ia em velório, criança? É Deus. Imagine Maria dizendo, filho, morreu o padeiro, vamos lá no velório? Imagine Jesus chegando com Maria e José, a família chorando, e ele ali, o próprio Deus, em formato de criança, olhando para o caixão. O que será que ele pensava? Como será que eu sou? Ele era Deus. Quando ele via um arco-íris no céu, o que será que ele falava? Será que ele lembrava do dilúvio? Como será para Maria orar para um Deus que está debaixo do mesmo teto que ela? Que perguntas, né? Será que Jesus chegou em casa algum dia com o olho roxo? Não sei, ele era comum. Como será que foi o primeiro corte de cabelo dele? Ah, pastor, você está viajando na maionese? Estou mesmo. Porque é doido pensar que esse Deus esteve aqui. Mas a pergunta mais importante, não é nenhuma dessas que eu fiz. É, e se ele não viesse? E se ele não viesse? Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz, versículo 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas da figueira para cobrir-se. Em Gênesis 3, é a queda do homem. Diga comigo, queda do homem. É aqui que o homem fica nu. E é aqui que registra o rompimento de Deus com o homem, do homem com Deus. E no entanto, até que esse relacionamento fosse preenchido de novo, até que houvesse um Salvador, esse relacionamento não teria esperança. O resultado do pecado no Éden deixou o homem autônomo. É como se houvesse uma religião sem Deus. Agora o homem está tentando cobrir sua vergonha atrás das árvores, porque ele tem um erro e ele tem uma culpa, produzido pelas suas próprias mãos. E agora, pelo empenho dele mesmo, ele quer fazer algo para aliviar a barra. É o que a gente faz.
A gente faz as bobagens, as burradas, e logo queremos passar uma maquiagem para tentar diminuir o estrago. Mas é evidente que sem Jesus, resolver os problemas é muito difícil. Em Gênesis 3:8, quando o homem e a sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, o que ele perguntou? Onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus? E pela primeira vez na história humana aparece essa palavra. E fiquei. Nunca antes o homem sabia o que era isso. Mas agora, com o rompimento com Deus, ouviu os teus passos. Ele ouviu Deus e ele ficou com medo. Aquele que foi feito por Deus, agora tem uma barreira. E ficou com medo. Essa é a primeira vez que a palavra medo surge na história humana. Mas infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas até os dias de hoje. Deus, medo. Você já fez essa pergunta, se ele não viesse? Talvez Deus para você hoje seria algo amedrontador. Talvez Deus para você hoje seria um vingador. Se Jesus não viesse, talvez seria difícil compreender o quão longe eu estou dele. Talvez se Jesus não viesse, os nossos cultos seriam cultos muito pesados, onde nós entraremos aqui de cabeça baixa, olhando para a nossa miserabilidade, para os nossos erros, e implorando apenas para que Ele nos perdoasse. Se Ele não viesse, talvez nós estaremos vivendo as periferias da religião, espalhados pelos cantos, alguns adorando árvores, outros adorando o sol, outros se perdendo em meio às suas tribulações, porque simplesmente não haveria esperança. Se Ele não viesse, talvez nós estaremos confundindo as trevas com a luz e a luz com as trevas. Se Ele não viesse, como seriam os velórios? Como seria enterrar um familiar meu, sem que Ele me dissesse que a morte não é o fim? Sem que Ele me dissesse que Ele é a ressurreição e a vida? Sem que Ele me dissesse que um dia os mortos vão ressurgir primeiro? Se Ele não viesse, talvez estaríamos aqui pensando em reencarnação, que as pessoas teriam que morrer várias vezes para se purificar, se Ele não viesse. Mas que bom que Ele veio. Que bom que Ele veio, porque pelo que Ele veio, Ele me disse que só existe um Pai. Só existe um Deus. Que bom que Ele veio, porque Ele é a expressão exata do próprio Deus humano. Que bom que Ele veio, porque eu sei que Deus é justiça, mas também é amor. Que bom que Ele veio, porque eu sei que a Bíblia aponta para um céu, mas por causa de Jesus eu sei que Ele está longe, mas ao mesmo tempo que está longe, Ele está perto. Que bom que Ele veio, porque eu aprendi que não é pelo quanto eu mereço, mas é porque Ele me ama. Que não é uma conquista, mas é uma dádiva. É uma dádiva que vem do alto, descendo dos pais das luzes, que não há variação, que não há sombra. Eu mudo, tem hora que eu amo, tem hora que eu odeio, mas por conta de Jesus, pelo fato dele vir, eu sei que ele não muda. Eu vou quebrar minha cara, eu vou me arrebentar, eu vou chegar como um filho pródigo, sujo, cheio de lama, mas eu sei que ele vai estar sempre na janela me esperando, porque ele veio. Eu sei que ele me disciplina por intermédio da sua palavra, e eu nunca estarei no engano, porque ele veio. Eu sei que eu vou ouvir pessoas, vou ouvir o diabo, vou ouvir a minha própria voz, mas porque ele veio, eu sei que a palavra liberta-me. Se você, pois, conhecer o Filho do Homem, verdadeiramente sereis livres. Se porque ele veio, eu hoje consigo discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, porque ele veio. Eu sei que ele me conhece, e eu posso dizer: ah, papai, meu pai. Se ele não viesse, talvez nós estaremos dizendo que uma pessoa, dependendo da sua cor, é mais importante do que a outra. Se ele não viesse, talvez nós estaríamos dizendo que uma nacionalidade é melhor do que a outra. Se ele não viesse, talvez nós pensaríamos que dentre bilhões de pessoas, talvez eu não vou ser bom o suficiente para cumprir um plano. Se ele não viesse, talvez eu não teria consciência de que eu posso dominar minhas próprias decisões. Se ele não viesse,
talvez eu não saberia que há uma presença que pode me levantar acima de qualquer adversidade, pressão, tristeza, angústia. E se ele não viesse, talvez eu estaria hoje vivendo refém de uma tarja preta. Se ele não viesse, talvez eu estaria preso em vícios desse mundo, a concupiscências dos olhos, o pecado, os prazeres. Se ele não viesse, talvez as crises econômicas me prendessem. Mas porque ele veio, porque ele nasceu, eu sei que ele não faz diferença entre pessoas. Ele não ama ninguém mais do que ninguém. Ele me ama igual, ele ama o branco como ama o negro, o amarelo, o índio. Ele ama aquele que nasceu no Jardim Europa e ama aquele garotinho que nasceu de uma mãe que nem o amamentou, já o deixou na porta do hospital. Ele ama, porque ele nasceu e ele me deu a capacidade de amar também. Amar, porque ele nasceu, eu sei que é um Salvador sobre a minha vida. Porque ele nasceu, eu sei que ele tomou sobre si as minhas enfermidades. E por mais que existam dores no meu corpo, elas não são mais minhas. E por não serem mais minhas, eu tenho a capacidade de receber a cura. Ei, irmão, você não é curado quando para de doer. Você é curado quando acredita que está curado. É quando você sabe que a coluna ainda dói, mas você pode dizer, eu estou curado. É quando você sabe que ainda a depressão está aí, e você diz que é curado. Não é quando os sintomas somem, mas é quando você recebe a cura, quando você acredita. Porque a fé não é o sintoma do real. A fé é a espera do irreal. A fé é a espera do sobrenatural. Por conta de Jesus, você pode olhar para o caos e sorrir para ele. Por conta de Jesus, você olha para a luz no final do túnel e diz, eu vejo uma grande porta aberta. Por causa de Jesus, você pode olhar para um túmulo e dizer, desse túmulo, durante toda a humanidade, em todos os lugares do mundo, as pessoas vão até o túmulo de Jesus hoje, e tem uma lápide lá na sua porta, mas não há um nome dele. Não está dizendo quando ele morreu, está dizendo, ei, aquele que aqui estava morto, não está mais, ele ressuscitou, ele fez um lugar maldito. Até Jesus, a cruz era um lugar de criminosos, adúlteros, pedófilos. A cruz era o lugar de morte, mas hoje a cruz, eu carrego uma no pescoço, uma vazia, eu carrego uma aqui. Aquilo que antes de Jesus era o pior lugar para se estar, hoje eu carrego, porque ele mostra que onde Jesus passa, o pior lugar se torna o melhor lugar. Imagine se ele não viesse. Se ele não viesse, o pecado ainda seria a morte. Se ele não viesse, ainda as doenças me matariam. Se ele não viesse, eu teria medo de dizer, eu te amo. Mas porque ele veio, eu levanto minhas mãos nesse culto. Porque ele veio, eu digo que ele é maravilhoso. Porque ele veio, eu tenho liberdade. Porque ele veio, eu digo, Abba Pai. Porque ele veio, eu posso deitar no colo do Pai. Eu não vou ficar mais só no átrio dizendo, não me mate, não me mate, não me mate, não me mate, porque eu sou pecador. Eu venho correndo e já pulo logo nos braços dele, porque ele é justiça, mas ele é amor. Se ele não viesse, talvez a vida se resumiria apenas a viver, como as pessoas aí acham que ele não veio ainda. Se ele não viesse, as pessoas apenas acham que voltariam para o pó. Você não vai voltar para o pó só. Esses dias eu vou passar o Natal e o Ano Novo com meu sogro. Minha sogra chegou de viagem sexta-feira, vai ficar só 15 dias, então combinei com a minha mãe, pela primeira vez vou passar um Natal com... E meu sogro é kardecista, é espírita. E é uma batalha, que o bicho fala. E uma das vezes que nós conversávamos, ele dizia, essa minha vida, eu estou pagando alguma coisa. Eu devo ter sido muito mal nas vidas passadas. Eu estava tomando água assim, quase... Infelizmente, Jesus ainda não nasceu para ele. Ele vive como se Jesus não tivesse vindo. E sabe o que é triste? Eu não posso falar nada. Porque ele não quer ouvir. Até que o Senhor toque nele. Eu só posso mostrar quanto a vida de quem serve a Jesus é diferente. Porque ele nasceu, eu creio que não tem reencarnação. Não preciso me purificar, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Porque ele nasceu, ressuscitou,
e vive para sempre. Olhe para mim aqui. Ontem eu fui ao shopping. Fui cedo, prometi levar meu sobrinho para assistir um filme no cinema. O shopping estava abarrotado. Não dava nem para andar. Eu tinha que trocar uma roupa numa loja e passei. E aí passei onde fica o Papai Noel ali. Não é uma crítica ao Papai Noel. Mas como sempre o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então a fila para tirar foto com o Papai Noel, o velhinho lá não aguentava mais nada. Então assim, cara de paisagem. Tinham duas voltas, duas filas assim, para tirar foto com ele. E eu fiquei um tempo assim olhando. Eu também tirei foto do Papai Noel esse ano. E eu achei tão bonito as crianças ficar ali na fila com a mãe. E a mãe dizia, calma, já já você fala com o Papai Noel. Um dos seguranças, na hora que eu estava chegando com o carro, disse para mim, olha, está demorando em média 25 minutos para achar uma vaga. E as pessoas ficam de boa. De boa. Aí na hora de tirar foto, o pai leva o filho, coloca ele no colo e fala assim, filho, fala com o Papai Noel. Fala para ele o que você quer. Aí o Papai Noel olha para o filho e diz assim, conta para mim o que você quer ganhar. Aí a criança põe a boca do lado do ouvido do bom velhinho, com toda a fé e esperança, ela pede. E se os nossos filhos se ajoelhassem para pedir ao Papai do Céu a cura? E se os nossos filhos se ajoelhassem para pedir a Deus a salvação da nossa casa? E se os nossos filhos se ajoelhassem para dizer que acreditam que Ele pode dar uma bicicleta? Sabe por quê, irmãos? Para muitas pessoas Jesus ainda não veio. Se toda aquela fé que as crianças colocam, se nós alimentássemos nela, para falar com Deus, já parou para pensar nisso? A criança sai do colo do Papai Noel dizendo, eu falei com o Papai Noel. Mãe, eu falei. Aí o tonto da mãe já corre para comprar. Aí no dia 25 diz, olha, o Papai Noel trouxe para você. Eu não tenho nada contra o Papai Noel. É pagão, é uma cultura europeia, é. Os europeus se aproveitaram do crescimento da igreja? Sim. Eu posso falar de Papai Noel, ter árvore de Natal. Eu só não posso esquecer de quem é o aniversário. Nossos filhos dormem na igreja e vibram no colo do Papai Noel. Nossos filhos não vêm ao culto, mas ficam em pé numa fila para tirar foto com um bom velhinho. Algumas pessoas criticam o pinheiro, não criticam? O problema não é o pinheiro. O problema é o que vai embaixo do pinheiro. Presente. Porque ali tem a camisa que você vai dar, sabendo que vai ganhar uma. O presente do Natal não deveria ser assim. Deveria ser o presente para o pobre. Deveria ser o presente, assim aqui, ó, para aquele que não tem a camisa. Natal não deveria ser troca de presentes. Natal deveria ser eu dando um presente a alguém que não pode me presentear. Porque isso é Natal. É encher a minha árvore de doações. Dizendo, todo mundo vai trazer um presente para a ceia. E esse presente que vocês trouxerem, quando acabar a ceia, no outro dia nós vamos entregar para alguém. Essa deveria ser a árvore. Embaixo dela, não algo que eu vou ganhar, mas algo que eu vou doar. Poderíamos mudar isso, não poderíamos? Dizer para toda a família, dizendo, tragam seus presentes. Vamos colocar debaixo da árvore. Mas todos eles não ficaram com a gente.
nós vamos dar para alguém. Jesus veio para você já. Amanhã é ceia de Natal. Amanhã você vai reunir toda a sua família. Alguns vão viajar, alguns vão para a praia, outros vão ficar em casa. Alguns moram numa casa grande, outros vão ficar numa casa pequenininha. Alguns têm o privilégio de comer de tudo, outros vão ficar ali uma janta. Alguns esperam até meia-noite para comer. Quem espera até meia-noite para comer? Deus abençoe. Deus abençoe você. A pessoa janta todos os dias 8 horas da noite. Chega no dia do Natal, ela quer comer meia-noite. Meu sogro era assim. Meu sogro era assim. Ele chegava lá, fazia cara de paisagem, a mesa arrumada, e a coitada da minha sogra colocava tudo na mesa, aí dava meia-noite, tinha que esquentar tudo de novo. Mas não podia comer nada. Né? Hoje estou nem aí, já casei mesmo. Mas não importa. Olhe para mim um instante. Não importa como vai ser a sua ceia. Amanhã é um dia de você falar do amor de Deus. Tira um minuto na sua ceia de Natal. Leia a Bíblia. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia quando reuniu sua família? Talvez uns vão estar com um copo de cerveja, outros vão estar já querendo descer no funk. Talvez outros vão chamar você de beato, de besta, de lá vem o crente. Mas pega a Bíblia, abre lá em Lucas. Lucas é lindo. Abra lá Lucas, leia o nascimento de Jesus. Lembra quem é o aniversariante. Lembra do quanto a sua vida mudou porque ele veio. E do quanto você seria infeliz se ele não viesse. Lembra. Ontem quando eu vi aquele Papai Noel, eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste. Porque as pessoas estavam se sacrificando para tirar uma foto. Estava um calor desgraçado, desculpa a expressão. Estava quente. Um barulheiro. Imagine as crianças, um monte de crianças junto. Mas tudo valia para tirar uma foto com o Papai Noel. Tudo. Curve a sua cabeça nesse instante. Eu quero ler para você João 5. Eu só quero que você escute. Põe do 1 em diante. Escute. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Se Jesus nascer em você, você tem vida. Você tem acesso. Adão e Eva, quando quebraram a aliança, tinham medo. Eu não tenho medo. Esses dias me perguntaram, pastor, o senhor tem medo de morrer? Eu disse, não. Eu não vou morrer nunca. Um dia um pastor já idoso veio me abraçar e disse, pastor Diego, o senhor é jovem, aproveite sua juventude, porque logo o senhor vai ficar na minha idade e não vai conseguir fazer mais nada. Eu olhei para ele e disse, está amarrado em nome de Jesus. Porque eu posso envelhecer, mas eu nunca vou deixar a paixão diminuir. Eu posso estar numa cadeira de roda idoso com fralda, mas eu vou fazer o que eu puder fazer, porque ele nasceu em mim. Ele nasceu. Ele nasceu. E amanhã, dia 24, tudo aponta que Jesus nasceu no mês de abril. Tudo aponta. O relato, o clima, o censo, a história, tudo aponta que ele nasceu em abril. Dia 25 realmente foi uma data pagã. E daí? O importante é que ele nasceu.
Mas amanhã eu vou lembrar de que ele nasceu. Vão ter familiares meus que mais tempo que eu não via, mas eu vou sorrir para eles e dizer: o meu Jesus me transformou. Amanhã, antes de começar a comer, beber, eu vou dizer para todo mundo que a gente está reunido ali por causa de Jesus. Jesus. Antes de começar o amigo secreto, antes de começar o bingo, antes de começar a comilança, antes do Roberto Carlos ser descongelado e cantar na televisão, eu vou dizer para todo mundo que ele veio.